Deu de flagrante para preventiva a prisão do vice-prefeito de Itapé. André Jatobá foi preso depois que a polícia descobriu um arsenal e drogas na casa dele. Lei sancionada hoje pelo governo federal endurece a pena para crimes de bullying e cyberbullying. A nova lei também inclui na lista de crimes hediondos a pornografia infantil e a instigação à automutilação ou ao suicídio. Prazo para regularizar o título de eleitor termina no dia 8 de maio. Quem não fizer isso até esse prazo, automaticamente ficará impedido de votar nessa eleição em 2024. Fiscalização em Porto Seguro combate a comercialização ilegal do caranguejo sá durante o período de reprodução. Todo aquele que for flagrado transigindo este decreto, esta norma, ele poderá sofrer sanções criminais e administrativas. Segunda-feira, 15 de janeiro. Essas e outras notícias a partir de agora. Boa noite. A gente começa o BATV de hoje falando da prisão do vice-prefeito de Itapé, André Jatobá. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O político foi preso depois que a polícia descobriu um arsenal e drogas na casa dele. Pistolas, réplicas de arma de fogo, carregadores, mais de 700 munições, cartuchos deflagrados, bananas de dinamites, explosivo artesanal, carregadores, cigarros, maconha, frascos vazios de lança-perfume, além de celulares, notebooks, tablet, pendrives, HD externo, CD e cartões de memória. Esse foi todo o material encontrado apreendido na casa do vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, por equipes da DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jequié, com apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Jequié e também da 6ª Corpinha em Itabuna. André Jatobá foi preso em flagrante durante a operação. Ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva. Ele está no presídio de Itabuna e vai responder a 2 inquéritos da Polícia Civil, um deles em Jequié. De acordo com a DEAN de Jequié, o vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, responde a crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele é acusado de produzir e divulgar vídeos pornográficos sem o conhecimento da vítima, que não sabia que estava sendo gravada. Nos endereços representados, além dos objetos alvo da busca, os aparelhos eletrônicos que serviram para produzir e divulgar essas cenas, também foram encontradas uma vasta quantidade de armas e drogas. Além das armas e drogas, foram também encontradas munições e explosivos. O nosso procedimento vai seguir na DEAN de Jequié, o procedimento que apura esses crimes da Maria da Penha. Em relação às drogas encontradas e também as armas, isso aí já vai seguir um procedimento específico na cidade de Itabuna, onde ele foi apresentado. O prefeito de Itapé, Naeliton, do PP, não quis gravar entrevista. Em nota, informou que foi surpreendido com a notícia da prisão do vice-prefeito André Jatobá por porte ilegal de armas e envolvimento com tráfico de drogas. Disse ainda que os motivos da prisão não eram de conhecimento do prefeito e que não tem qualquer vínculo com o cargo exercido pelo político na prefeitura. Nós tentamos, mas ainda não tivemos retorno da defesa do vice-prefeito. E agora, uma correção. No Bahia Meio Dia, a gente falou que o vice-prefeito é do União Brasil, mas a assessoria do partido negou a informação. Disse que André Jatobá não é filiado à União Brasil. Um adolescente desapareceu em Porto Seguro. Alberto Santos Farias tinha 17 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele sumiu ontem à tarde quando nadava com irmãos no rio, no povoado de Vale Verde. Equipes do Corpo de Bombeiro realizam buscas na região com a ajuda de mergulhadores, mas até o momento o adolescente não foi encontrado. A gente continua falando de situações bem tristes desse fim de semana. Foi violência no trânsito e virou destaque do G1 Bahia. O ciclista morre após ser atropelado por carro no sul da Bahia. Isso foi na BR-415 entre Ilhéus e Itabuna. Que imagem da bicicleta, bastante retorcida, Um ciclista morreu atropelado, isso foi no quilômetro 26, ali entre o Salobrinho e o Ifibá. De acordo com a PRF, a vítima foi identificada como Thales Pinheiro dos Anjos, que é morador de Itabuna. Ele fazia parte de um grupo de ciclistas, mas no momento do acidente,
ele não estava com grupo, ele estava sozinho. O atropelamento aconteceu ali, como eu disse, no quilômetro 26, e Thales chegou a ser socorrido pelo SAMU, levado para o hospital de base aqui em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. Termina no dia 8 de maio o prazo para regularizar a situação do título de eleitor. Em Ilhéus, mais de 30 mil pessoas estão com o documento cancelado. Quem está em dívida com a Justiça Eleitoral deve procurar o cartório ou uma unidade do SAC. Movimento tranquilo no cartório eleitoral de Ilhéus. Quem precisa de atendimento aqui, logo é atendido, por causa da demanda menor nesse período de começo de ano. De olho nesse atendimento mais rápido, Rian, de 20 anos, veio fazer a transferência do título. Ele é de Minas Gerais, mas se mudou recentemente para Ilhéus. Eu achei importante porque tanto isso também precisa para o trabalho, né? E também para fazer as votações eleitorais, porque é importante também, né? Não pode estar faltando, aí tem que estar sempre em dia. Depois pode estar mais corrido, mais lotada e demora mais. Quanto mais rápido vir antes, melhor, né? Serviço como esse de transferência de local de votação, como também regularização e emissão de primeira via, tem prazo limite para serem realizados. Este ano, com as eleições municipais em todo o Brasil, no dia 6 de outubro, os eleitores têm apenas 4 meses para regularizar ou solicitar os serviços. Todos os eleitores que têm seu título cancelado, como também aqueles que precisam fazer títulos novos, regularizar a situação, precisam procurar o cartório eleitoral até o dia 8 de maio. Quem não fizer isso até esse prazo, automaticamente ficará impedido de votar nessa eleição em 2024. Em todo o município de Ilhéus, nas duas zonas eleitorais, a 25ª e a 26ª, tem quase 129 mil eleitores aptos a votar. Mas o cartório também está de olho no grande número de pessoas que tiveram problemas de regularização e perderam o direito de votar. Quase 32 mil títulos de eleitor foram cancelados em Ilhéus. E a expectativa é que esse público regularize o quanto antes a situação junto com a Justiça Eleitoral. Porque só assim será possível garantir de volta o direito de conseguir escolher os representantes políticos para essa eleição. Alex foi tentar regularizar e descobriu que o título está cancelado. Aproveitou a folga do trabalho para vir no cartório eleitoral. Passei vários anos sem votar, aí eu tive um tempinho, vim fazer a segunda via, resolver, tem que resolver, pagar multa se tiver de pagar, se não for pagar melhor ainda, né? Sai daqui com tudo resolvido. Resolvido. Para evitar dúvidas, o chefe do cartório reforçou os prazos e horários de atendimento. O horário hoje de atendimento é das 8 às 14, aqui no cartório eleitoral, no Fórum Eleitoral de Ilhéus, de segunda a sexta, e no posto do SAC, também de segunda a sexta, das 7 da manhã às 15h30. Só precisa vir aqui no cartório se for necessidade de coletar novos dados biométricos. Não havendo essa necessidade, aqueles eleitores que já são biometrizados, ou seja, já têm os dados biométricos coletados, eles não precisam vir aqui no cartório, a não ser que seja notificado para isso. Estabelecimentos comerciais estão sendo fiscalizados por policiais ambientais e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente em Porto Seguro. O objetivo é combater a comercialização do caranguejo uçá durante o período de reprodução. Atentos, os fiscais da CIPA, Companhia Independente de Polícia Ambiental de Porto Seguro, monitoram a chegada de barcos no cais da Tarifa de Pescadores. Eles fiscalizam restaurantes e feiras livres para garantir que marisqueiros, feirantes e donos de estabelecimentos estão cumprindo o defeso do caranguejo uçá. A gente tem vindo aqui na Tarifa, tem ido em estabelecimentos comerciais, na Orla. Essa costa aqui nossa, aqui do extremo sul, a gente tem feito sempre enfatizando esse período do defeso. A proibição é para 10 estados brasileiros, incluindo a Bahia. Ela acontece em 3 diferentes períodos do ano, entre os dias 12 e 17 de janeiro, 10 e 15 de fevereiro e entre os dias 11 e 16 de março. Durante esses períodos, os animais ficam mais vulneráveis, pois saem das tocas para acasalar e liberar os ovos. Processos importantes para a reprodução da espécie. O respeito ao defeso é fundamental para garantir a preservação sustentável do caranguejo uçá, do ecossistema manguezal e das atividades comerciais e de subsistência que giram em torno da extração e do consumo do crustáceo. O período do defeso ele é instituído por lei
e ele assegura a livre reprodução do caranguejo uçá. Neste período, tanto o macho quanto a fêmea saem de suas tocas para acasalarem. Daí surge o nome do tão conhecido fenômeno da andada. Dona Patrícia revende caranguejos na Feira da Tarifa há quase 20 anos. Ela disse que já aprendeu a lição e aderiu à campanha Deixe o Caranguejo Namorar. Se ficar pegando, quando chegar no futuro, não vai ter para nós trabalhar. A gente e outras pessoas que também, muitos feirantes vivem disso aqui, da pesca do caranguejo. Todo ano nós sabemos que tem essas proibições, 3 proibições, então a gente tem que se programar antes para não ser pego de surpresa. Durante o período de defeso, além da pesca e captura, fica proibido também o transporte, o armazenamento e a comercialização do caranguejo uçá, sem a autorização dos órgãos ambientais competentes. Quem comercializa, apresentar uma declaração de estoque antes do primeiro dia de início do período de defesa, para que possa comercializar a espécie. É observado, além desse período de defeso, é observado os tamanhos permitidos. O caranguejo hoje ele tem que ser a partir de 6 centímetros de carapaça, vulgarmente conhecido como a cabeça ou como o casco do crustáceo. Dona Suelene fez questão de declarar o estoque dela 2 dias antes do começo do defeso. E aí a gente faz isso tudo antes, Pega a declaração para revender e saber que está em dia, Para ficar despreocupado e saber que está fazendo as coisas certas. Hoje, fiscais do SEMAC também vistoriaram áreas de mangue na foz do Rio Buraiém, em Porto Seguro. Quem for flagrado desrespeitando a lei está sujeito a algumas penalidades. Todo aquele que for flagrado transigindo este decreto, esta norma, ele poderá sofrer sanções criminais e administrativas. Administrativamente, ele terá os seus equipamentos e os animais apreendidos e será também aplicada uma multa. Na esfera criminal, ele responderá pela prática de crime ambiental. A seguir tem as notícias estaduais desta segunda-feira, direto do estúdio em Salvador. Entre os destaques você vai ver que se apresentou esta tarde na delegacia em Ilhéus o policial militar acusado de atirar numa jovem num posto de combustíveis. O caso foi semana passada no centro da cidade. Uma câmera de segurança flagrou o crime. Fernanda dos Santos Pereira tinha 23 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.